Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem nos assiste pela primeira vez, o meu nome é Natan e nós somos o Remanescente, Apocalipse 12:17. Neste vídeo vamos falar sobre o dízimo, que na verdade pode significar a décima parte de uma determinada quantidade, ou em si tem sido um sistema adotado por diferentes religiões e também no cristianismo, no qual também depois é adotado de formas incorretas, porque é apresentado de maneiras diferentes dependendo de cada denominação, e o sistema é segundo aquilo que eles vão determinando, não é? Mas nós vamos ver aqui porque o que se ensina, por exemplo, no cristianismo é que o dízimo foi instituído lá em Malaquias. Sempre que querem ensinar o dízimo e falar do dízimo ou esclarecer o dízimo aos crentes, sempre abrem o livro de Malaquias, no capítulo 3. Mas o dízimo é parte da lei, é um mandamento de Deus. Portanto, o dízimo foi instituído na lei de Moisés. Mas antes da lei de Moisés já havia o dízimo. Por isso que nós vamos ter que começar desde a primeira parte onde aparece o dízimo na Bíblia. E nós podemos ver isso a partir do livro de Gênesis, no capítulo 14 de Gênesis, no verso 18. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, este Melquisedeque que trouxe pão e vinho, pão e vinho, retém isso, para veio ter com Abraão, veio ao encontro de Abraão, quando ele saía da matança dos reis. Este rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, foi encontrar-se com Abraão. E é o que nós vemos aqui no verso 18. E este, no verso 19, diz: o sacerdote do Altíssimo Deus diz: E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Pronto. E continua e diz: E o rei de Sodoma... Não, isso já não nos interessa. Ou seja, o Abraão deu-lhe o dízimo de tudo que ele conseguiu de tudo quanto ele tinha conseguido. Ou seja, deu-lhe 10% de tudo. Mas o que acontece? Poderão dizer, mas na época de Abraão não havia lei. E eu vou lembrar as pessoas que pensarem assim, que a lei, a própria palavra no livro de Gênesis afirma que o Abraão guardou toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus, todos os estatutos de Deus, todos os preceitos de Deus. Ou seja, Abraão observava a lei de Deus. E quem tiver mais dúvidas sobre isso, um dia iremos fazer um vídeo sobre o livro, a carta aos Romanos do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, lá entre o capítulo 3 e o capítulo 5, fala sobre este assunto mesmo, que a lei existia mesmo antes de Moisés. A lei já existia. Portanto, nós também podemos ver um outro exemplo, mas não vou abrir aqui para vocês. Isto é do Jacó. O Jacó, quando chegou na cidade de Luz, Betel, que hoje em dia é chamada de Betel, casa de Deus, ele teve um profundo sono e dormiu, e depois sonhou que havia uma abertura no céu e saía uma escada que tocava a terra, e os anjos de Deus desciam e subiam por essa escada, e Deus falou com ele, deu-lhe as promessas. E quando ele acordou, disse: Este não é um lugar qualquer, esta é a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Ou seja, depois ele disse: E esta coluna que eu tenho erguido aqui, ele ergueu uma pedra, ele disse: Esta coluna que eu tenho erguido aqui será a casa de Deus. E tudo que tu me deres, de tudo que me abençoares, certamente darei o dízimo. O que é que aconteceu naquele episódio? Naquele
acontecimento, aquilo que aconteceu com Jacó. Deus fez-lhe promessas, prometeu-lhe este povo que nós conhecemos hoje por Israel. Chama-se Israel porque Jacó foi-lhe mudado o nome por Deus de Jacó para Israel. Por isso chamam-se povo de Israel, porque são descendência de Jacó que se chama Israel. Deus prometeu esse povo que estariam neste lugar que nós conhecemos geográfico, a terra de Sião, como é chamado por muitos, que iam possuir essa terra. E Jacó, ele já estava a falar da casa de Deus, que na verdade estava a mencionar aquilo que depois aconteceu. Jerusalém foi escolhida por Deus para ali Deus colocar o seu nome e assim aconteceu. E é ali onde levavam todos os dízimos, ou seja, Jacó estava a falar por si, pela sua descendência, que certamente iam entregar os dízimos. E depois Deus vem instituir o dízimo na lei de Moisés, para assim todo o povo cumprir com este mandamento. Nós podemos ver isso em Levítico 27. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Eterno Yahweh, santas são ao Eterno Yahweh. Portanto, Deus está a dizer que toda a décima parte, todo 10% daquilo que eles colherem do campo, da semente que eles terem no campo e do fruto das árvores que estão no campo ou das suas árvores, serão consagradas a Deus. Isto é o dízimo, não é? De todas estas coisas que eles possuíam. Também quero lembrar que na altura as pessoas tinham como principal atividade a agricultura e a criação de gado. E o povo de Israel fazia muito isto. E nós vemos isso lá em Êxodo, quando José tenta convencer o faraó a lhes dar a terra de Gósen. Diz que os teus servos são pastores e isso é abominação diante do povo do Egito. Então melhor é ficarmos na terra de Gósen. Ou seja, o povo de Israel dedicou-se durante vários anos à agricultura e à criação de gado. E assim eles entregavam daquilo que eles ganhavam, mas no meio deles haviam pessoas que trabalhavam com ferro, haviam pessoas que trabalhavam com cobre, com outros metais e faziam, às vezes, também havia pessoas que trabalhavam com barro. Portanto, daquilo que eles ganhavam, eles davam dízimo, a décima parte. Porque até diz o dízimo de todos os teus ganhos. É assim que Deus também fala noutra parte. Então, continuando aqui, diz: porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará. Ou seja, se alguém resgatar e não deve resgatar, recuperar do seu dízimo, ele vai ter que devolver aquilo que resgatou e vai ter que acrescentar a quinta parte daquilo que resgatou. Por isso diz aqui: acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Nós podemos até continuar até o 33, não é? No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Eterno Yahweh. Ou seja, a décima parte do gado e do rebanho será para o Eterno Deus. Não se investigará entre o bom e o mau, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Ou seja, o dízimo não é para ser resgatado. Nesse caso, o que é que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver mais outra situação agora, em que Deus liga os dízimos aos levitas, que serviam no templo. E posso mostrar-vos aqui Números, no livro de Números, capítulo 18, é isso, capítulo 18, a partir do verso 21. Vamos ler do 21 ao 32. Diz o seguinte: dá o ministério da tenda
aos levitas, diz: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação. O que Deus estava a fazer é dar os dízimos que o povo todo de Israel estaria a dar para Deus, porque Deus disse: meu é, a 10ª parte de tudo que tu ganhas é meu. É isso que Deus disse. Então eles davam isso aos levitas. Deus disse para dar aos levitas. Por isso que diz que tenham dado os dízimos em Israel. Ou seja, nós damos a Deus, mas Deus diz: dão isto aos levitas. Mas nós vamos chegar ainda a uma parte mais complexa dos dízimos. Então eles ministravam na tenda da congregação. Podemos continuar aqui lendo. Diz: e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. O que é que isso quer dizer? Deus estava a dizer que nenhum de outra tribo que não seja do Levi poderão chegar à tenda da congregação para servir, senão morrerão. Se tentarem fazer isso. Portanto, Deus queria que fossem aqueles que Ele escolheu para o servirem, que o servissem. Ou seja, Deus é que institui os seus próprios servos. E continua dizendo: mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E vão dizer: mas como é que estatuto perpétuo? Ou seja, como é que é um mandamento para sempre e este mandamento já não tem mais valor? Não. Aquilo que Deus diz que é para sempre, é para sempre. E poderás dizer: mas em Hebreus diz que o sacerdócio foi tirado aos levitas. Não, Hebreus não quer dizer que o sacerdócio foi tirado aos levitas. Hebreus diz que nós temos agora um sumo sacerdote mais excelente, que é Yeshua, o Messias. Mas isso não quer dizer que o sacerdócio o servir no templo foi tirado aos levitas. Não, os levitas servirão sempre no templo. Eu quero lembrar que antes que os levitas recebessem o sacerdócio, o Messias já tinha o sacerdócio. Lembram que Moisés foi-lhe dado um modelo para fazer a tenda da congregação segundo aquilo que estava no templo celestial. E ele imitou o templo celestial. Agora, quem é que servia no templo celestial? Ou quem é que é o sumo sacerdote lá no templo celestial? É o Messias. Ele é sacerdote eterno. Quando se diz sacerdote eterno, quer dizer que sempre foi. Portanto, o Messias não passou a ser sacerdote depois dos levitas, mas ele sempre foi sacerdote antes, durante, e se o sacerdócio dos levitas vier a acabar, isso é, só pode vir isto a acontecer com o fim do mundo, então ele é um sacerdote eterno. O mandamento para ele não foi para sempre, porque quando se diz para sempre, nós podemos pôr um intervalo de tempo até o fim de todas as coisas, que podemos dizer o fim do mundo, mas quando se diz eternamente, passa até o fim do mundo, como quando nós dizemos que Deus nos promete a vida eterna, quer dizer que Deus nos promete a vida mesmo depois do fim do mundo. Então, assim é esta situação. Os levitas têm a herança dos dízimos porque eles herdaram o serviço no templo. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Eterno em oferta alçada tenham dado por herança os levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Eterno a Moisés dizendo: nenhuma herança terão em termos de terra. Não confundem, para depois dizer: então Deus está a se contrariar. Isso são palavras de pessoas indócias, pessoas que não têm noção da verdade, não sabem do que está a se tratar e então passam a afirmar coisas que não fazem sentido nenhum. Também falarás aos filhos de Israel, aos levitas. Também falarás aos levitas e diz-lhes: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel,
que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Eterno Yahweh, os dízimos dos dízimos. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que os levitas, mesmo depois de receberem o dízimo das mãos dos filhos de Israel, de todas as tribos, eles também tinham que dar o dízimo dos dízimos, o qual davam ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote ficava para a sua casa, não é? Então, eles davam os dízimos dos dízimos, como está aqui a dizer, ou seja, a 10ª parte da 10ª parte que receberam, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão de eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Eterno Yahweh uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Eterno Yahweh a Arão o sacerdote. Ou seja, Arão é que recebia por último esses dízimos dos levitas. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Eterno Yahweh, de tudo o melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhes-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles como novidade da era e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E o comereis em todo o lugar, vós e as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Assim não levareis sobre vós o pecado quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Vocês podem ler em Deuteronômio capítulo 12, é um capítulo que fala do dízimo, é muito bom, mas eu vou me focar no capítulo 14, aqui em Deuteronômio, no capítulo 14, a partir do verso 22. A partir do verso 22 diz o seguinte: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Eterno Yahweh teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Eterno Yahweh teu Deus todos os dias. É como eu estava a dizer, Deus instituiu o dízimo exatamente para isso, para que as pessoas possam reconhecer aquilo que Deus lhes deu e aprendam a temer a Deus todos os dias das suas vidas. Por quê? Porque as pessoas tinham noção que isto que eu tenho é Deus que me deu. Esta 10ª parte que está aqui pertence a Ele. Eu vou fazer com esta 10ª parte aquilo que Ele disse para fazer. Só que aqui no capítulo 14 de Deuteronômio temos uma coisa interessante que diz aqui. Comerás os dízimos do teu grão e do teu osso, das tuas ovelhas e todas essas coisas. Ou seja, eles podiam comer do próprio dízimo deles. Mas, para não haver confusão, vamos continuar. Então, continuando, diz aqui: e quando o caminho te for longe, ou seja, se tu viveres longe de Jerusalém, e tão comprido que os não possas levar, ou seja, que não consegues carregar o gado e a novidade do campo, era uma carga grande, não é? Podia ser uma carga grande. Por estar longe de ti o lugar que escolher o Eterno Yahweh teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Eterno Yahweh teu Deus te tiver abençoado, então diz aqui, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Eterno Yahweh teu Deus. Vai ao lugar que escolher o Eterno Yahweh teu Deus, e aquele dinheiro, ou seja, o dinheiro daquilo que tu venderes dos dízimos,
Darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Eterno teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás, ponto importante, porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva. Isto aqui, a parte do estrangeiro, podemos ver como os imigrantes, aqueles que migram para procurar melhores condições de vida. Deus não está aqui a dizer vai vir o estrangeiro milionário entrar na tua casa para comer, não é? Não, é para dar às pessoas que estão necessitadas. Nesse caso, as pessoas que migram para procurar melhores condições de vida e eles vêm recomeçar a vida aqui e não têm nada, precisam de ajuda, não é? E o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão e fartar-se-ão, para que o Eterno, o teu Deus, te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Portanto, nós temos aqui este exemplo, que é um exemplo muito complexo. Por quê? Porque nós vemos que o levita comeu do dízimo, o órfão, a viúva, o estrangeiro pobre, não é? O estrangeiro necessitado. Pronto, ou seja, pessoas que estão necessitadas comeram disso. E Deus também dizia que eles não podiam comer dentro das suas portas, ou seja, sozinhos dentro de casa, vou pegar o dízimo e eu vou comer o dízimo de Deus. Não, Deus dizia tinham que comê-lo perante Deus, ou seja, lá em Jerusalém, perante Deus, tinham que comê-lo lá. E também Deus disse que deveriam dar ao levita, não podiam se esquecer do levita, tinham que dar uma parte ao levita, tinham que dar também aos órfãos e às viúvas e aos estrangeiros que tivessem dentro de suas portas, ou seja, dentro de suas cidades, ou que tivessem como, que fossem como o seu próximo, aquele que está ao seu alcance, não é? E assim nós vemos uma diferença deste dízimo e daquilo que nós temos nesta realidade hoje em dia. Não esquecem de ler o capítulo 12 de Deuteronômio, também é importante. Mas eu vou ler para vocês aqui por último ou por penúltimo, mas para o nosso estudo aqui é por último, o capítulo, deixa-me ver aqui, era o capítulo 26. Então, no capítulo 26, podemos começar no verso 12, diz assim, então diz, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Eterno, o teu Deus, tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos, que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem neles me esqueci. Isto é um verso importante, porque este verso reafirma o destino dos dízimos, os servos de Deus, os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros necessitados. Por exemplo, o Bill Gates é um estrangeiro no nosso país, portanto, se ele vier cá, não é a ele que está a se destinar, mas sim aos necessitados, aqueles que precisam há pessoas que vêm procurar asilo e não têm nada, têm que recomeçar, e Deus a estes diz para ajudá-los, não é? Então diz aí, eu não transgredi, eu cumpri o mandamento que me tens ordenado, o que também reafirma
E de maneira mais clara, eu vou devolver-vos aqui para vocês verem. Dizem assim: conforme os teus mandamentos que me tens ordenado. Ou seja, isto afirma que o dízimo, sim, é um mandamento. É um mandamento da lei de Moisés. Agora vamos chegar a um ponto importante sobre o cristianismo. Mas vou acabar de ler até o 15. No 14 diz: delas não comi no meu luto, quando estava de luto não comi, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Ou seja, não sacrifiquei aos mortos, que é aquelas coisas de sacrificar a outros deuses e tudo mais. Obedeci à voz do Eterno Yahweh, meu Deus, conforme a tudo o que me ordenaste. Tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Pronto. Basicamente é uma oração que Deus deu a Moisés para dar aos filhos de Israel para eles fazerem quando eles entregassem o dízimo naquele terceiro ano, não é? Então eles oravam assim e confessavam que não desviaram aquilo que é de Deus, porque Deus diz que tudo aquilo que vocês têm, tudo que está na terra me pertence, portanto vocês são peregrinos na terra. E é isso, se Deus criou tudo isto pertence-lhe. Nós somos os peregrinos aqui na terra, portanto todas as coisas que nós temos aqui são coisas que nós encontramos aqui. Portanto, se nós encontramos aqui, não é que não pertence a ninguém, pertence a Deus. Tudo aqui no mundo pertence a Deus. E Deus diz: vocês têm que me dar a 10ª parte de todo o vosso ganho, todo o ganho. Na altura eram gados, fazendas, agricultura e outras coisas. Conforme aquilo que eles ganhavam, eles davam a 10ª parte. Hoje em dia, nós temos trabalhos em que nós temos os nossos salários e os nossos ganhos têm a ver com estes salários que nós temos hoje em dia. Mas, como vocês sabem, o destino dos dízimos não tem sido para os levitas. Pronto, porque também, por exemplo, eu aqui não conheço nenhum levita, mas eu sei que os levitas existem até hoje e até hoje conhece-se as linhagens dos sacerdotes, dos Cohen e dos levitas e tudo mais. Mas nós não temos o templo, não temos o templo foi destruído e essas coisas todas. Portanto, há aqui que haver sabedoria para tratarmos deste assunto. Se eu puder ajudar alguém lá em Jerusalém com o meu dízimo, eu faço. Se eu não puder, eu posso fazer aqui, que é, por exemplo, o que nós fazemos. Nós temos a missão solidária, onde nós juntamos todos os nossos dízimos. E desses dízimos, boa parte dele usufruem as pessoas que são necessitadas. Até agora, como tenho sempre estado a dizer, é muito principalmente os sem-abrigo. E no meio dos sem-abrigos temos os estrangeiros. Por acaso eu também aqui sou como estrangeiro, não é? Temos os estrangeiros e temos os naturais daqui de Lisboa ou mesmo de Portugal. Portanto, nós demos a essas pessoas e eles recebem. No meio dos sem-abrigo encontramos viúvas, encontramos órfãos, mas o nosso objetivo também é alcançar os orfanatos, porque ali sim nós sabemos vamos ter com os órfãos, e também os centros onde estão acolhidos os idosos desamparados, não é? E as viúvas que estão lá perderam os maridos, os filhos queriam ficar com a casa, mandaram-nos para o centro e ficaram com a casa e ela passou aí a viver, e nós queremos ir ao encontro dessas pessoas e poder dar alguma coisa também para elas quando Deus nos abençoar ainda mais, não é? Neste momento somos por aí, agora não me lembro de cor, mas somos por aí 5 pessoas.
e se calhar até somos quatro, não me recordo bem, e não há assim o suficiente para fazermos tantas coisas, mas um dia talvez possamos ser mais voluntários e vamos então poder alcançar mais pessoas e com mais frequência e com mais eficácia. Então é basicamente assim, nós temos que reconhecer que independentemente das circunstâncias, do tempo, as coisas sempre foram assim antes da lei e, entre aspas, depois da lei. O que acontece é que nós temos que reconhecer primeiramente que isto é de Deus. Tudo que nós ganhamos vem de Deus. Portanto, o dar o dízimo é como se nós estivéssemos a devolver daquilo que é de Deus apenas 10% daquilo que Ele nos deu. Não custa, não é? Porque, por exemplo, nós, como trabalhadores, se eu tiver a ganhar 1000 euros, eu tenho um rendimento de 1000 euros, o Estado cobra-me desse rendimento 11% para a Segurança Social. Perdão. Só para a Segurança Social. Isto estou a falar conforme a legislação aqui de Portugal. Portanto, são 110 euros só para a Segurança Social. 110 euros. Portanto, se nós temos 110 euros só para a Segurança Social e nós damos isso, e antes de nós recebermos o dinheiro, esse dinheiro já lá foi. A gente, quando tem um salário de 1000 euros, tu nunca vais receber 1000 euros na tua conta. É retido na fonte. Portanto, isto é assim. E o que é que acontece? Nós aprendemos de Deus que quando o meu salário é 1000 euros, eu tenho 1000 euros e eu tenho que dar a Deus o que é de Deus e a César aquilo que é de César. Eu dou 10% dos 1000 euros a Deus e eu dou 11% dos 1000 euros à Segurança Social. A Segurança Social já tira antes mesmo de eu ver o dinheiro e fica com a parte dela. Não quer dizer que se eu dei 110 à Segurança Social, recebi 890 na minha conta, então eu vou dar o dízimo dos 890, já fiquei com menos 110, agora ficar mais com menos 100, não, vou ficar com menos 89. Uma diferença de por aí 11 euros de diferença. Não é nada. Para nós pensamos assim e aprendemos isto estudando a Bíblia e tentando compreender. Eu aqui não estou a mencionar todos os versos onde aparecem dízimos, mas Deus diz dízimo de todo o teu ganho. Se a Segurança Social levou 110 euros, é porque eu ganhei 1000 euros. Se eu nunca tivesse ganho 1000 euros, nunca ia pagar os 110, ia pagar menos. Ou mais, não é? Mas porque eu ganhei 1000 euros, então paguei 110. Quer dizer que aquilo que é a 10ª parte do meu ganho, no meu rendimento, são os 1000 euros dá 100 euros. E disso eu separo para Deus. Agora, o que é que acontece? Isto é uma coisa que deve ser voluntária e não obrigatório eu vou dar. Não. E nem cobrar isso às pessoas como fazem certas igrejas, ameaçando-as de maldição e de outras coisas, e nós já vamos chegar ali. Por isso que eles evocam o Malaquias, porque o Malaquias fala exatamente nisso, é amaldiçoar, não é? Aqueles que roubam o dízimo, mas abençoar aqueles que o entregam. Mas Deus não estava a instituir o dízimo aí. Deus estava a chamar a atenção porque eles estavam a desviar os dízimos, não estavam a fazer. Ele chamou a atenção principalmente aos levitas, que recebiam o dízimo do povo e depois desviavam, porque vocês podem ver em Neemias, diz que os levitas recolheram o dízimo fielmente, até mencionou os nomes deles. Por que está-se a falar em recolher os dízimos fielmente? Porque houve levitas que roubavam os dízimos do povo e desviavam. Nós lemos aí, Deus fala
em ter cuidado para não profanar aquilo que é dos filhos de Israel, que eles entregam a Deus como oferta, os dízimos. Portanto, eles profanavam daquela maneira as ofertas que recebiam dos filhos de Israel, mas também provavelmente a chamar a atenção ao povo que tinha deixado de dar os dízimos, não é? E faltava então mantimento na casa de Deus. E também os levitas que recebiam fora do templo, lá está, aquele que está nas tuas portas, eles não faziam chegar por sua vez os dízimos aos Cohen, a linhagem sacerdotal que estava lá no templo, que eles deviam receber os dízimos dos dízimos, não é? Então havia esse desvio que Deus disse: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Mas o que é que acontece? Hoje em dia, nestas igrejas, pedem o dízimo e dizem que se não derem vão ser amaldiçoados, mas se derem vão ser abençoados. Isto tem alguma verdade, mas depois dizem, depois recebem o dízimo, compram os carros, compram casas para eles, têm uma vida de luxo. Eu conheço vários pastores a nível mundial, não é que são meus amigos, são pessoas que eu conheci na internet, ou mesmo algumas vezes visitei as suas congregações e ouvi. Eles têm vidas de luxo, mesmo muito luxo. Já estive pessoalmente com pastores que têm uma vida de luxo e eles não têm nenhum trabalho que justifique aquele dinheiro que eles têm, aquele luxo todo que eles têm. É a igreja que dá aquilo. A igreja, instituição e chapa, não é? E denominação. Portanto, através dos fiéis eles conseguem essa vida de luxo. Com quê? Com os dízimos e as ofertas. Exatamente aquilo que Deus disse para servir para quê? Para os seus servos, os levitas, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, os desamparados. Portanto, há aqui uma forma em que as pessoas estão a se aproveitar disso, porque vocês já imaginaram o que uma congregação de, por exemplo, 100 pessoas podem no total, pode ser que 60 pessoas das 100 entregam o dízimo. Quanto dinheiro isto dá mensalmente? É muito dinheiro. Então imagina essas congregações que só dentro de uma igreja há mais de 1000 fiéis. Num domingo, num dia, entra mais de 1000 fiéis. E eles são fiéis porque eles estão sempre lá. E há muitos dizimistas aí. É muito dinheiro. Então eles se aproveitam disso e fazem disso um grande negócio. Desviam todas as coisas, fazem as coisas conforme aquilo que eles entendem e ensinam os fiéis a se limitarem a uma pequena compreensão. Por isso que se eu for pregar nessas igrejas, vão me pôr fora. Se eu for ensinar a verdade nessas igrejas, vão expulsar-me, vão chutar-me. Porquê? Porque as pessoas vão despertar, vão ficar a saber coisas que eles vão começar a buscar cada vez mais a verdade, e isso vai fazer com que estes ditos pastores perdem terreno nos corações dessas pessoas, porque quando a verdade nos alcança, ela nos liberta de todas as correntes, e isso aí são correntes de Satanás que prendem os fiéis a essas explorações, porque essas pessoas são tão, nem sei como dizer, mas são tão fingidas que aos olhos do povo parecem santos, parecem pessoas mesmo a dedicarem-se para a obra de Deus, mas Deus diz lá em Malaquias que vocês mesmo vão ver quem é que realmente serve a Deus e quem é que não serve a Deus, quem é que é mentiroso e quem é que é verdadeiro. Portanto, infelizmente as pessoas querem fazer a vontade de Deus, dando os dízimos para Deus, mas eles pegam isso e desviam. E isso fazem com isso aquilo que lhes apetece. Às vezes até há tanta oferta em tantos dízimos e os próprios templos estão degradados e os próprios pastores, as suas casas super maravilhosas, super luxuosas, o carro top de gama, de luxo, e os fiéis sempre a darem, e a elite sempre a viverem disso.
Portanto, é uma forma que eles desviam. Por isso, briga com tesoureiros, são inimigos, porque o pastor quer gastar para uma coisa que não dá e o tesoureiro não quer largar o dinheiro. Então há aí brigas. Já vi isso dentro das igrejas, presencialmente vi isso. Portanto, é uma coisa muito complexa. E nós temos o dízimo, que é uma coisa que deverá servir muito para não haver também necessitados dentro das igrejas. Por exemplo, eu conheço pessoas que não tinham comida e foram pedir à igreja comida e foi-lhes recusado. Portanto, isto não tem cabimento. Então, para que é que servem esses dízimos que eles guardam lá? Que eles recebem, o que é que fazem com? Eles só querem receber. Vem um crente, está com uma dificuldade financeira, não consegue alimentar a sua casa, não conseguem lidar, nem que seja comida. Nem estou a falar em dinheiro, porque as pessoas também podem se aproveitar disso. Mas comida, a pessoa vai pedir comida e diz: não temos comida em casa, e mandam-lhe embora sem comida. Isto aqui eu nunca vi. Mas pronto, vi porque pronto, há testemunhas sobre isso, né? Há testemunhos sobre isso e pessoas que testificaram que são testemunhas dessas situações. Portanto, há ali uma coisa que é muito mal implementada. Agora, nós vamos ver aqui em Malaquias, não é? Como dizem lá, no capítulo 3, entre os 6 e 10, nós chegamos aqui do nada, caímos do paraquedas para esse capítulo e vamos ler assim: porque eu, o Eterno Yahweh, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Portanto, Deus não muda. Está aqui. Deus não muda. Perdão. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Eterno Yahweh dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que roubamos? Ou em que te roubamos? Então diz aqui Deus nos dízimos e nas ofertas. Portanto, este é o verso preferido desta malta toda, que é para assustar o pessoal. E realmente, isto é verdade, está lá escrito: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Aquilo que é meu, eu vos dou e só vos peço uma 10ª parte, e vocês, até essa 10ª parte, vocês desviam, né, de mim. Mas então, o que é que continua dizendo? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. E ali o crente fica muito assustado. Opa, estou a roubar a Deus e ele diz mesmo que vai amaldiçoar-me. Então continua dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim. Provai-me nisto, né? Diz o Eterno Yahweh dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, com estas palavras todas, torna-se muito fácil cativar essas almas. Por quê? Porque, na verdade, Deus está a prometer amaldiçoar, está a determinar maldição, né? Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Portanto, há aí maldição, e depois no verso 10 diz que provai-me nisto, ou seja, dão-me os dízimos, fazem chegar a mim os dízimos, e verão se eu não vou vos abrir as janelas dos céus. Bênção para aqueles que derem. Portanto, essas duas coisas são fundamentais para aqueles que também são ladrões dos dízimos e das ofertas de Deus. Eles recebem, mas não fazem chegá-lo a Deus. Receberam de vós, mas não fazem chegar a Deus. Por quê? Porque Deus disse que vocês, não sei se lá no Mateus 25, Mateus capítulo 25, do 41 a 46, eu vou passar aqui para vocês, não sei se vocês se lembram, diz o seguinte:
41, diz, isso é Jesus a falar, né? Yeshua, o Messias a falar para as pessoas, diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, quando o Senhor virá, não é? Vai confrontar essas pessoas, que ele vai apartar para a esquerda e vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas vai para a sua direita e os bodes à sua esquerda, que são os maus, os baldes, né? E as ovelhas são os santos. Dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, eu preparei isso para o diabo e seus anjos e vocês vão participar dele. Porque vocês seguiram aquilo que Satanás foi pondo na vossa frente. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ou seja, Senhor, onde é que você estava nessa situação que não te quer? Para nos dizer, porque talvez estavas dentro de um homem, ou feito de um homem, assim, e nós não nos apercebemos, mas não é isso. Porque Yeshua vai responder-lhes e diz assim, então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos, ou seja, a um destes que tiverem as pessoas necessitadas, a um destes pequeninos não o fizestes a mim. Ou seja, quando vocês não deram ao que precisava, então vocês não deram foi a mim. Então diz aqui, só para acabar, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que acontece? Deus está a dizer que eles não o ajudaram quando ele estava a precisar, mas no entanto quem estava a precisar de ajuda são pessoas que estavam ao nosso lado, era o meu próximo que estava a precisar de ajuda. Não quer dizer que Deus estava feito do meu próximo, não. Era mesmo o meu próximo que estava a precisar de ajuda, mas eu não o ajudei. Por quê? Por causa disto que Deus instituiu no nosso meio. Deus disse para nós ajudarmos o nosso próximo. E Deus até nos deu os dízimos para podermos fazer isso, para dar ao necessitado, aos órfãos, às viúvas, ao estrangeiro, as pessoas que estivessem à nossa volta e necessitassem, e também nos lembrarmos dos seus servos. E no caso na lei falava dos levitas, mas hoje em dia não temos levitas no nosso meio. A quem pode ter levita no seu meio? E se for uma pessoa necessitada que não tiver que não tiver sustento suficiente ou sustento, pode ajudá-lo. Porque os levitas serviam a Deus e eles não tinham herança, portanto não tinham sustento suficiente por não terem herança no meio dos filhos de Israel. Então a herança deles, o sustento deles era aquilo. Portanto, também, se você conhecer um verdadeiro servo de Deus, uma pessoa que realmente serve a Deus, porque eu digo isso por causa daquilo que o Paulo fez. O Paulo deu mandamentos, recomendações para os presbíteros, bispos e tudo mais, e eu vejo coisas semelhantes que Deus deu para recomendou aos levitas, e eles tinham que fazer isso, é mandamento, recomendou aos levitas, e o Paulo estava a recomendar as mesmas coisas para os bispos presbíteros. Então entendo que sim, esses que estão aqui a servir, a ensinar a palavra ao povo, a demonstrá-los espiritualmente, a buscarem a Deus e a servirem a Deus e a se manterem nos caminhos de Deus, são servos de Deus. Sim, são servos de Deus. São evangelistas, podem ser profetas, podem ser qualquer coisa, mas sim,
os verdadeiros. Atenção, vocês têm que ver os verdadeiros. E se eles tiverem a padecer necessidades, ajudai-os. Mas se eles são pessoas que trabalham, têm rendimentos e não sei lá o que, essas pessoas têm a sua alimentação. Porque essas pessoas não servem exclusivamente a Deus, eles fazem também outra coisa. Agora, se são pessoas que servem exclusivamente a Deus, devem viver de alguma coisa, portanto, vivem daquilo que eles recebem dos irmãos. Então, o que é que os irmãos vão lhes dar? Vai lhes dar partes do dízimo. Não estou a dizer que vão dar 100% dos vossos dízimos a essas pessoas. Podem dar, se quem quiser pode dar, porque lá também a pessoa podia dar tudo ao levita. Olha, levita toma tudo. Podia dar ao levita e ao estrangeiro. Podia dar ao levita, ao estrangeiro e à viúva. Podia dar à viúva só. Podia dar ao estrangeiro só. Podia dar, portanto, podia fazer chegar a uma dessas pessoas necessitadas. Olha, toma tudo. Eu já vi pessoas que viram pessoas a pregarem na rua e sacaram um envelope, tiraram parte do dinheiro desse envelope e entregaram. Talvez essa pessoa estava a entregar o dízimo para essa pessoa. Eu já vi pessoas no comboio, viram uma pessoa sentada, já ouvi falar de uma pessoa, no comboio viram uma pessoa sentada com uma pessoa deficiente, sacou o envelope e entregou, e esse envelope tinha dinheiro. Talvez fez chegar o dízimo dela a essa pessoa, e é correto. Portanto, pode se repartir assim, por isso que nós, com a missão solidária que nós temos entre os irmãos, nós juntamos dos nossos dízimos e fazemos chegar aos sem-abrigo, aos necessitados, aqueles que estão perto de nós fazemos chegar. E algumas vezes já ajudamos pessoas que nem eram sem-abrigo, mas também estavam a necessitar, não tinham rendimento, estavam com fome, não tinham comida em casa. E nós fazemos chegar alguma coisa a essas pessoas. Portanto, tentamos ajudar desta maneira. E também dos mesmos dízimos surgiram outras coisas. Por exemplo, surgiu esta câmera que está aqui a gravar, que é uma coisa que eu não poderia comprar com o meu rendimento, porque eu não tenho rendimento para isso. Mas nós compramos que é para termos alguma coisa com que fazer chegar a verdade para vocês que estão aí do outro lado, através da internet. Portanto, surgiu isso e nós algumas vezes fazemos festas, celebramos festas de Deus e sai desse dinheiro também para nós organizarmos a festa. Lá está, compramos muita coisa e comemos todos nós, e isso cumpre-se também aquela parte em que comerás do teu dízimo. Todos nós comemos do nosso dízimo também desta maneira, não temos festa todos os dias. E já tinha dito que os que mais beneficiam disso são as pessoas que nós ajudamos. É nisso, nessa missão solidária, onde canalizamos boa parte desse dinheiro que nós juntamos dos nossos dízimos e ofertas. Então, isso é assim, e tu podes fazer isso lá do outro lado, na tua cidade, na tua zona, no teu país, onde tu estiveres. Podes reunir os irmãos no Messias que você conhece, pessoas de confiança, para vocês fazerem isso e então servirem a Deus, fazerem chegar a Deus a 10ª parte daquilo que Ele vos dá e ajudarem assim o vosso próximo. Vocês já imaginaram se se o mundo todo fizesse isso? Teria alguém a dormir na rua? Não, ninguém ia estar a passar necessidade ao ponto de dormir na rua. Eu experimentei dormir 4 dias no chão e é horrível, dói-me o corpo todo, é terrível, é insuportável, dói muito. E muitas vezes encontramos pessoas deitadas no chão sem cartão, às vezes por cima de um cartão. Eu estava a me deitar por cima daquela esponja que faz exercícios físicos por cima, que vende-se nas lojas de desporto, e mesmo assim estou com dores e tudo mais. E essas pessoas às vezes deitam-se por cima do cartão com frio e tudo, sem cobertor para se cobrirem. É terrível, não dá para explicar isso. Só mesmo a pessoa passando por isso é que sabe o que é a situação de estar na rua, ser um sem-abrigo. Não é fácil, é uma coisa tremenda, é uma coisa terrível. E se o mundo todo fizesse isto que Deus disse, não haveria necessitados.
pessoas que passassem fome, há pessoas na rua que passam um dia sem comer nada. E isto não iria acontecer. E nós hoje em dia, por exemplo, em Portugal e em muitos países, existe o sistema de segurança social, em que depois criam centros de ajuda onde distribuem comida, essas coisas. Isso é bom e eu apoio este tipo de coisas que existem. Por isso que quando eu dou também a contribuição da segurança social do meu rendimento, eu não tenho problema com isso. É bom se a taxa fosse um pouco baixa, mas pronto, seja aquilo que for, dá a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de Deus, e onde eles levarem o dinheiro, só espero que possa servir mesmo para aquilo que deve servir, porque para além da segurança social nós temos outros impostos, nós pagamos o IVA, que é 23% de tudo que nós consumimos. Há coisas que têm IVAs de 6, de 3 ou 12%. Prontos, mas são impostos que também complementam a necessidade do Estado, porque se não tivesse esses impostos, o Estado não teria fundo nenhum e as nações não teriam como subsistirem, não é? Economicamente. Porque antigamente os reinos cobravam tributo às colônias, às terras que eles conquistavam, e os naturais não pagavam. Depois os naturais passaram a pagar e as terras que conquistavam também pagavam na mesma, e depois já não há colonização e agora os naturais é que pagam, e os estrangeiros também que estão a viver dentro das suas portas. Portanto, é um sistema todo que se apresenta exatamente como aquilo que nós vemos na Bíblia. Não estou a falar do dízimo, estou a falar dos impostos. O imposto existe desde os tempos antigos, muito, muito antigos. Sempre existiu imposto. Deus tinha dito para não cobrar, para não fazer trabalhar o povo, fazer cansá-los para poderem pagar o dinheiro ao rei, porque para ele terem luxos e essas coisas mais. Deus previa isso, mas pronto, hoje em dia há sim entidades que abusam e exageram, mas sim é necessário haver este tipo de situações, e um dia podemos falar num vídeo específico sobre este tipo de situação. Quero agradecer-vos por estarem sempre a nos acompanharem. Se puderem, partilhem os vídeos que vocês assistem com os outros, os vossos familiares, amigos e conhecidos, aqueles que vocês acham que precisam conhecer a verdade e não têm a obrigação de fazerem. Se sentirem no vosso coração para fazê-lo, façam, porque é sempre bom nós alcançarmos cada vez mais pessoas. E lembrem-se sempre, nós sim devemos o dízimo a Deus, mas temos que também ter cuidado a quem nós damos o dízimo. Nós podemos pegar o dízimo e mandar para a conta do Bill Gates, percebe? Se alguém quiser fazê-lo, pode fazê-lo. Podemos pegar o dízimo e deitá-lo no lixo. Se alguém quiser fazer, pode sempre fazê-lo. É o que eu digo. Todos podem fazer o que quiserem, mas devemos sempre procurar fazer aquilo que é correto, ou seja, canalizar o dízimo para os sítios certos, para que realmente as pessoas que estão mencionadas por Deus, E outra coisa, essas igrejas todas que cobram dízimos, muitas, ou a maioria, ou quase todas elas, não aceitam a lei de Deus, dizem que foi abolida. Mas então eu fico espantado como é que eles cobram dízimo, não é? Porque o dízimo é um mandamento na lei de Deus, a mesma que eles pregam e ensinam que foi abolida, o que fica um mistério para nós, não é? Mas pronto, o negócio funciona mesmo assim, infelizmente. Que Deus vos abençoe, continuem com a paz de Yeshua. Nos vemos no próximo vídeo e não se esquecem, se tiverem alguma dúvida, comentem, e se quiserem que falemos sobre algum tema, também deixem no comentário que nós vamos analisar e depois dar uma resposta. Que Deus vos abençoe. Amém.